Olá, ouvintes! Estou de volta agora com o episódio 07 do podcast. Se vocês notarem uma diferença no áudio, é porque eu, Tainá.com, finalmente considerei que essa história de podcast já está sólida o suficiente para que eu investisse em um microfone. Espero que a diferença seja notável para melhor. Então vamos lá. O tema do episódio de hoje é o livro Carmila, de autoria desse sujeito que está aí na descrição e que eu não vou usar para pronunciar o nome. Carmila é uma novela de ficção gótica publicada em 1872. Ela é narrada por Laura, uma jovem que conta os dias passados na companhia da misteriosa Carmila e os eventos estranhos que ocorreram na região após a sua chegada. O livro é um clássico da literatura britânica e apresenta a primeira vampira feminina da literatura. E, aqui está o motivo que me levou a essa leitura, criou o conceito de vampira lésbica. A história também inspirou diretamente Drácula, que foi publicado em 1897 e foi um marco na literatura gótica. Tá, mas aprofundando um pouco do que a história fala. Logo no começo, a Laura narra um episódio que aconteceu quando ela tinha entre 6 e 7 anos, onde ela se viu sozinha em seu quarto, uma coisa que não era comum. Quando ela começou a chorar para tentar atrair a atenção das suas criadas, uma mulher apareceu e deitou junto com ela na cama. Essa mulher é retratada como sendo extremamente bela. Até aí tudo bem. O problema é que a Laura, quando já estava mais calma nos braços dessa mulher, sente que foi mordida e volta a gritar e chorar, assustando essa desconhecida e fazendo com que ela suma do quarto. Esse episódio foi tratado por todos os adultos ao redor da Laura como sendo fruto de um sonho, na realidade, porém ela cresceu acreditando que isso realmente havia acontecido, apesar do que lhe disseram. Então a história pula para anos depois, quando a Laura já está com 19 anos, e ela e o pai recebem a notícia de que uma protegida de um amigo da família ficou doente e morreu de forma repentina. Na carta que esse amigo escreve, ele acusa de uma forma bem bagunçada, claramente perturbado pelo luto, que a culpa da morte foi dele e da hospitalidade cega, dizendo que uma convidada que recebeu em sua casa traiu a confiança dele. E é logo depois dessa leitura que somos apresentados a nossa vampirinha Carmila. Não vou discorrer aqui tudo certinho, passo a passo do que acontece, porque eu não quero que o episódio fique muito extenso, até porque a história é curta. Então, se eu começar a falar muito, eu acabo contando tudo o que acontece. Mas, resumindo, uma carruagem tomba na frente da casa da Laura e o pai dela, preocupado com o estado de saúde da Carmila, que estava dentro da carruagem, óbvio, na hora, depois desse acidente, e se ela está em condições de continuar uma viagem que a mãe dela disse ser urgente, muito complicada, ele oferece de hospedar a Carmila na casa deles por uns meses para que a mãe dela termine essa viagem. E diz que, já que a Laura estava se sentindo solitária, tinha acabado de receber a notícia de que uma possível amiga estava morta, a Carmila poderia ficar lá como convidada e, né, se tornar amiga da Laura. A partir daí, a história começa a fluir. Para nós, enquanto leitores, fica bem óbvio desde o início que tem algo errado, vamos dizer assim, com a Carmila. A bicha não levanta antes de 1 hora da tarde, sempre dorme trancada dentro do quarto, mas ainda assim consegue desaparecer dele sem que saibam como. Ela diz estar proibida de revelar seu sobrenome e fatos mais concretos sobre ela e sua família. E o mais importante, a Laura começa a ter pesadelos esquisitos envolvendo uma sensação de mordida em sua garganta, bem como passa a se sentir fraca e doente. Tudo isso depois da chegada da Carmila. E esses sintomas que a Laura começa a ter também foram sentidos por outras pessoas desse vilarejo, da região onde elas estão, só que essas outras pessoas morreram em questão de dias. A primeira vez que eu li Carmila foi uns 4 anos atrás, se eu não me engano, e eu fui diretamente com a expectativa de ler sobre uma vampira lésbica. Então podemos dizer que eu esperava bastante lesbianidade da história. Sinceramente, eu me senti decepcionada e, de certa forma, só tenho a mim mesma para culpar por isso. O livro é uma história curta, um conto, e que foi publicado em uma revista da época. E a época que a gente está falando é 1872. Só essa contextualização do ano de publicação já nos dá um alerta de que, obviamente, qualquer representação de mulheres lésbicas não vai ser da mesma forma que é feita hoje, em 2000 e tal lá. Tendo isso em mente, Carmila é sim um marco do gênero.
A história foi a precursora para que tivéssemos não somente a primeira vampira feminina e lésbica, mas também introduziu uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da sexualidade, do erótico relacionado a criaturas vampirescas. De uma forma suave, podemos dizer, se comparado aos livros com descrições gráficas que a gente tem hoje em dia, né? O autor ele constrói uma atração entre a Laura e a Carmila. São muitas as vezes em que temos passagens onde a Laura elogia a aparência da Carmila, onde ela diz ter um misto de atração e devoção inexplicáveis e sente uma ligação entre as duas. E ao mesmo tempo ela sente nojo ao se dar conta de tudo isso, de aceitar os beijos que a Carmila dava nela, no que a narradora chama de acessos de paixão. Acessos esses onde a Carmila se declarava muito para Laura. É uma leitura fácil e rápida que vale a pena ser feita, principalmente para quem tem um gosto por histórias com elementos sobrenaturais e vampiros. Eu ainda tenho, depois dessa releitura, um desejo de que a história talvez fosse mais longa, para que certas coisas fossem tratadas com mais calma. E acho que tinha bastante potencial para desenvolver não só o ponto da Carmila ser atraída por vítimas mulheres e ter esse elemento erótico entre ela e algumas vítimas que ela escolhe como sendo especiais, mas também na questão do mito do vampiro. O autor coloca e introduz vários pontos que são bem legais, mas que poderiam ser mais desenvolvidos. E a prova disso é a quantidade de histórias que se inspiraram em Carmila e nas adaptações que já foram feitas para o cinema, TV e até mesmo uma websérie no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do livro tema dele. E eu tô tentando dar uma variada entre livros mais conhecidos ou que estão sendo falados no momento e livros que não são tão conhecidos, mas que eu acredito que mereçam ser. Lembrando que eu tô sempre postando dicas mais curtinhas e tópicos sobre livros, filmes e séries, de preferência LGBT, lá no meu Instagram, @tainá.com, como tá na bio. Então sigam lá. Tchauzinho para quem escutou até aqui.